Oi, meninos, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos lá? Ângulos suplementares e ângulos complementares. Do que se trata, meninos? Os ângulos suplementares, a soma dos dois ângulos é 180 graus. Então, ó, o ângulo alfa mais o ângulo beta somam 180. E os ângulos complementares, as medidas somam 90 graus. Então, no segundo exemplo, alfa mais beta igual a 90. Então, memorizem. Se a soma dos ângulos é 180, são ângulos suplementares. Se a soma dos ângulos é 90 graus, são ângulos complementares. São ângulos opostos quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Então, ângulos opostos também são ângulos congruentes, ou seja, são iguais. Então, observe que 130 é oposto a 130, portanto, são iguais. 50 é oposto ao ângulo 50, portanto, são iguais. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, possuem a mesma medida. Bom, meninos, agora os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, a gente tem aqui as retas R e S e a transversal T, tá? Então, a gente tem a região externa e temos a região interna, certo? Na região interna, a gente encontra 4 ângulos, o 3, o 4, o 5 e o 6. E na região externa, os ângulos 1, 2, 7 e 8. Ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? São pares de ângulos situados no mesmo lado, meninos, da reta transversal. Um na região interna e outro na região externa, né? Que são as retas paralelas. E eles são o quê? Congruentes. Congruente significa iguais. Então, observe. Os ângulos correspondentes, portanto, são 1 e 5, nesse desenho, né? 1 e 5. 3 e 7, também 2 e 6. Notem que um está na região externa e um na região externa. E um na reta R, outro na reta S, tá? Também os pares de ângulos 4 e 8. Então, esses ângulos são ângulos correspondentes. Observem que os ângulos correspondentes, eu até colori da mesma cor, porque eles possuem a mesma medida. Número 1. Na figura, meninos, as retas são paralelas, então determine a medida de A e B. Então, a gente tem ali um ângulo de 50 graus, a transversal T, a reta paralela R paralela a S. E os ângulos A e B. Então, nós vamos calcular a medida desses ângulos. 50 graus e A são correspondentes, portanto, eles são iguais. Se o A é igual a 50, nós temos que A e B são suplementares, ou seja, a soma é igual a 180. Note que o A e o B juntos formam meio círculo. Se eles formam meio círculo, eles são suplementares, somam 180. Então, B é igual a 180 menos 50, portanto, B é igual a 130 graus. Número 2, meninos, calcule os valores de A e B, sabendo que em graus A é igual a 2x mais 50 graus e B é igual a 4x menos 30. Então, a primeira coisa que nós temos é que A e B são correspondentes, portanto, eles são ângulos iguais. Se o A é igual a B, nós vamos dizer que 2x mais 50 é igual a 4x menos 30. E aí, é uma equação do primeiro grau, meninos, olha que coisa maravilhosa. Então, o 4x vai passar para o primeiro membro, ele é positivo, vai passar a ser negativo, portanto, menos 4x. O 50, que é positivo, vai lá para o segundo membro, e ele é positivo, vai ser negativo. Repetimos o menos 30. 2x menos 4x, menos 2x. Menos 50 e menos 30, menos 80. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 8 dividido por 2, x é igual a 40, porque menos vezes menos, mais. Bom, só que o exercício pediu para a gente calcular os valores de A e B, meninos. Então, nós vamos voltar no título, o A é igual a 2x mais 50. Então, no lugar do x, nós vamos colocar o número 40. 2 vezes 40, 80. 80 mais 50, 130. Lembra que no início nós dizemos que os ângulos A e B são iguais? Então, agora a gente vai verificar. Já descobrimos que o A vale 130. O B é 4x menos 30. Como
Como o x vale 40, é 4 vezes o 40, que resulta em 160. 160 menos 30, igual a 130. Portanto, como havíamos dito no início, A e B são iguais, porque são ângulos correspondentes. Ângulos alternos. Ângulos alternos são pares de ângulos alternados em relação à reta transversal, ou seja, estão em lados opostos à transversal, né? E na mesma região e são congruentes. Então, nós temos aqui, primeiro, nós temos 3 e 5, eles estão na mesma região, que é a região interna. E eles estão em lados opostos, um está do lado direito, o outro está do lado esquerdo. Então, a gente tem 3 e 5, que são ângulos alternos internos. Também temos os ângulos 4 e 6, que também são ângulos alternos internos. Notem, eles estão na região interna, um do lado direito, o outro do lado esquerdo. Bom, e aí nós temos os ângulos alternos externos, que são os ângulos que ficam na parte externa, né? Na região externa. Temos o ângulo 1 e 7, notem que eles estão acima ou abaixo das retas transversais, e um está do lado direito, o outro do lado esquerdo em relação à reta T. O outro par de ângulos alternos externos é o 2 e o 8, certo? Observem que os ângulos que são alternos externos, eles têm a mesma cor, porque são ângulos que possuem a mesma medida, ok? Vamos para os exemplos. Na figura abaixo, A e B, A é igual a 3x menos 50 graus e B é igual a x mais 14 graus. Qual a medida em graus de A e B, sendo R paralelo a S? Então, meninos, nesse desenho, A e B são alternos internos, portanto, são ângulos iguais. Então, o A é 3x menos 50 e o B é x mais 14. Isso é uma equação do primeiro grau. O x vai passar para o primeiro membro, ele é positivo, vai passar a ser negativo, então ficará 3x menos x. E o 50, que é negativo, vai passar positivo, então fica 50 mais 14. 3x menos x, 2x. 50 mais 14, 64. 64 dividido por 2, 32 graus. Bom, vamos calcular primeiro o valor de A. A é igual a 3x menos 50. O x é 32. Então, é 3 vezes o 32 menos 50. 3 vezes 32, 96. 96 menos 50, 46. Bom, vamos calcular o B. No lugar do x, nós vamos colocar o 32, que é o valor que nós encontramos. Então, 32 mais 14. 32 mais 14 resulta em 46. Assim como nós dissemos no início, ângulos alternos internos são ângulos iguais. Vamos lá, meninos. Neste exemplo aqui agora, duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam dois ângulos alternos externos, cujas medidas são 125 graus e 2x mais 55 graus. Desse modo, determine o valor de x. Então, olha, vocês só de olhar o desenho, vocês já veem que esses ângulos são alternos externos. Portanto, são ângulos iguais. Então, nós vamos dizer que 2x mais 55 é igual a 125. O 55, que é positivo, ele vai passar lá para o segundo membro e ele vai passar a ser negativo. Portanto, 125 menos 55. 125 menos 55 resulta em 70. 70 dividido por 2 é igual a 35 graus, que é o valor do x que nós estávamos procurando, certinho? Ângulos colaterais. Ângulos colaterais são pares de ângulos localizados do mesmo lado da reta transversal e na mesma região, e são ângulos suplementares. Então, notem, ângulos colaterais internos, meninos, por exemplo, o 3 e o 6. Notem que eles estão na região interna e eles estão do mesmo lado da transversal T. Outro par de ângulos colaterais é o 4 e o 5. São colaterais internos. Também temos os colaterais externos. Então, por exemplo, o 1 e o 8. Notem que agora eles estão na região externa, do mesmo lado da transversal. Também temos o 2 e o 7, que também são colaterais externos. E observem que os ângulos colaterais, a união dos dois é um ângulo suplementar. Por isso que eles estão até de cores diferentes, porque eles não têm medidas iguais.
mas quando a gente soma os dois, dá 180 graus, certo? Bom, vamos para o primeiro exemplo desses ângulos colaterais. Na figura a seguir, R paralela a S, calcule as medidas A e B, sendo A igual a 2x e B igual a 3x menos 20. Então, já sabemos que A e B são colaterais externos, portanto, são ângulos suplementares. Ângulos suplementares somam 180 graus. Então, nós vamos dizer que A mais B é igual a 180 graus. O A é 2x, o B é 3x menos 20. Esses valores, meninos, eu tirei do título do exercício, tá? Igual a 180. Bom, isso novamente é uma equação. Então, 2x mais 3x eu vou repetir. O 20, que é negativo, vai passar a ser positivo, para o segundo membro. 2x mais 3x, 5x. 180 mais 20, 200. 200 dividido por 5 é igual a 40 graus. E agora a gente vai calcular, então, os valores de A e de B. O A é igual a 2x, então é 2 vezes 40. 2 vezes 40, A igual a 80. E o B é 3. O B podemos fazer 180 menos A, que vamos achar também o valor do B. Ou podemos fazer lá no título, não era 3x menos 20? Então, a gente pode fazer 3 vezes 80 menos 20, tá? 180 menos 80, B é igual a 100. Bom, nesse exemplo aqui, nós vamos determinar as medidas dos 8 ângulos formados pelas retas M, N e T, tá? Então, vamos pensar o seguinte. A e 100 são suplementares, porque os dois juntos formam meio círculo, portanto, 180 graus. Então, A é 180 menos 100, o A nós já descobrimos que vale 80 graus. A e B são opostos, observem que o A está de frente com o B, são ângulos opostos pelo vértice, portanto, eles são iguais. Então, já podemos deduzir que o B vale 80. Se analisarmos o C está de frente com o 100 graus. São opostos, portanto, são iguais. Então, o C, também já podemos deduzir que o C vale 100 graus. Se a gente analisa o D e o 41, nós vimos que esses dois ângulos juntos são suplementares, eles formam 180 graus. Então, 180 menos 41, D é igual a 139 graus. E aí, nós podemos deduzir que D e F são opostos. Portanto, se o D vale 139 e o F está de frente, então o F também vale 139. 41 e E são opostos, portanto, são iguais. Então, o nosso E vale 41 graus. Nesse exemplo aqui, meninos, na figura abaixo, pede para identificar os pares de ângulos. Então, na letra A, eu quero os ângulos OPV, que são opostos pelo vértice. Então, aqui, quem são os ângulos opostos pelo vértice? O ângulo M e o ângulo N, também o ângulo P e o ângulo Q. Na letra B, pede os ângulos suplementares. Suplementares são aqueles que somam 180 graus. Portanto, O e P e também O e Q. Na letra C, pede os ângulos correspondentes, que são aqueles ângulos que têm a mesma posição na reta R e na reta S, e que também possuem o mesmo valor. Então, nesse caso, são os ângulos M e P, e também os ângulos N e Q. Na letra D, pede os alternos internos. Alternos internos são os ângulos N e P. Na letra E, pede os alternos externos, que está na região externa. Portanto, são os ângulos M e Q. Na letra F, pede os ângulos colaterais internos. Está na região interna. Portanto, N e O. Nesse exemplo aqui, fala aqui na figura abaixo qual o nome dos seguintes pares de ângulos, meninos. Então, olha aqui. O ângulo M e o ângulo Z. Observem que tá um na primeira reta, outro na segunda. Eles têm a mesma posição nas duas retas, um na região interna, outro na região externa. Portanto, são ângulos correspondentes. Letra B pede para a gente analisar o ângulo M e o ângulo W. M e W estão na região interna e estão do mesmo lado da reta. Portanto, são ângulos colaterais internos.
Na letra C, pede para a gente analisar os ângulos Y e Z. Observem que estão na região externa da reta, do mesmo lado, portanto, colaterais externos. Vamos olhar na letra D os ângulos X e o ângulo Z. Estão na região externa, um de um lado da transversal, o outro do outro lado da transversal. Portanto, alternos externos. Vamos olhar agora o ângulo X e o ângulo Y. Os dois juntos somam 180 graus, portanto, são ângulos suplementares. Na letra F, o ângulo X e o ângulo M estão um de frente com o outro, portanto, são ângulos opostos pelo vértice. Bom, meninos, chegamos ao final de mais uma videoaula de explicação. Qualquer dúvida, assista quantas vezes for necessária essa videoaula e também estamos à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus.